Bom dia, amigo. Como é bom nos encontrarmos novamente através do programa Logo de Manhã. A você que estava ontem conosco em nosso culto de oração, um abraço todo especial. Aos demais também um abraço carinhoso deste pastor, de nossa igreja, e o convite para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno das Escrituras, na expectativa de que de alguma forma a palavra de Deus fale ao nosso coração. Quero me dirigir agora a você que justamente hoje completa mais um ano de vida. Criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. O que eu quero lhe dizer é que a vida é presente de Deus, é dádiva de Deus. E nós nos unimos a você no dia de hoje para agradecer a Deus o que Ele tem feito por você. E para suplicar ao Senhor que as suas bênçãos continuem alcançando a sua vida. Que Deus o abençoe grandemente. Vamos juntos todos à palavra de Deus, ver aquilo que Deus tem a nos falar? Vamos. No Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, nos versículos 46, 47 e 48, nós lemos o seguinte: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Bem, tenho convidado você durante essa semana a passearmos juntos pela região de Israel, pela região da Palestina, relembrando uma viagem feita recentemente por nós com um grupo da igreja. E mencionamos já alguns lugares que visitamos, e foi interessante quando nós chegamos à região da Galileia, porque a primeira cidade que nós visitamos foi a cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado. Mas antes disso, a cidade onde morava Maria, mãe de Jesus, e portanto a cidade onde aconteceu o episódio chamado de Anunciação, o momento quando o nascimento de Jesus foi anunciado a Maria por um anjo. Em seguida José também é procurado para ter conhecimento, para ter ciência daquilo que vai acontecer. Mas Maria é procurada, então, nesse episódio chamado de Anunciação. Hoje existe, inclusive, uma igreja católica erigida na região onde se acredita era a casa onde Maria e José moravam. Estão ali algumas ruínas ainda. Na verdade, uma região fruto de encontrada por escavações, são quase que cavernas. As pessoas não tinham naquela região casas construídas como existem em outras áreas, era uma aldeia muito pobre, mas ali próximas àquelas ruínas ou aquelas escavações é possível encontrar então a edificação da igreja da Anunciação. O que interessa para a gente aqui então é o episódio que acontece naquele lugar. Um anjo procura Maria, saúda-a como agraciada, como bem-aventurada, diz qual vai ser a sua missão, a sua tarefa e a sua vocação. Naturalmente, Maria se sente extremamente agradecida a Deus por essa dádiva, por esse privilégio. Ao longo da Bíblia, nós temos sempre o relato de pessoas escolhidas por Deus para uma tarefa, para uma missão, para um ministério. É essa a história. As respostas podem variar, mas de um modo geral é isso que acontece ao longo de toda a revelação bíblica. E agora chega o momento em que o Filho de Deus vai nascer. E Deus então escolhe alguém, uma mulher, para que através dela o seu filho nasça entre os homens. E é muito bonita ver a atitude de Maria ao se colocar diante de Deus e dizer que se sente bem-aventurada, se sente agraciada, se sente presenteada por essa dádiva. É interessante perceber que desde o início Maria tem uma noção, é claro que crescente, mas uma ideia clara da bênção que significa ser a mãe daquele que nasceria sobre a terra como Filho de Deus encarnado. O Filho de Deus viria ao mundo. E então, naquele primeiro momento, ela já tem a revelação a respeito da natureza daquele que nasceria. Depois, à medida que o tempo passa, certamente ela vai conhecendo mais desse Jesus e vai aprendendo mais a respeito da missão de Jesus na terra. E é por isso que mais adiante a Bíblia conta, exatamente no Evangelho de João, que o primeiro milagre acontecido foi numa pequena aldeia chamada Caná,
na região da Galileia, uma cidade mais importante que Nazaré, na época, mas também não muito grande. E é em Caná que acontece um casamento. Naquele casamento, os discípulos de Jesus estão ali, juntamente com Maria e com os seus familiares. E naquele momento em que falta vinho, Maria dá uma ordem interessante aos responsáveis por servir as pessoas. Façam tudo quanto ele vos disser. Maria tinha plena consciência de que o nosso caminho é o caminho da obediência a Jesus Cristo. Maria tinha a ideia de que Jesus veio ao mundo para ser o caminho e para ser o mediador. Por isso ela é alguém que aponta para Jesus Cristo. É interessante perceber que é esta a essência da mensagem do Evangelho. João Batista é convidado para apontar para Jesus. Maria é convidada para apontar para Jesus. Mais tarde, Pedro e os demais apóstolos são convidados para apontar para Jesus. Paulo se converte e passa a apontar para Jesus. E você vai encontrar em todo o Novo Testamento a centralidade da mensagem de Cristo. Aqueles que fazem parte da história são personagens conclamados por Deus e como privilegiados, presenteados por Deus com a oportunidade de ser mensageiros do Evangelho. Paulo diz que Deus pegou o tesouro do Evangelho e colocou em vasos de barro. Pessoas simples que transmitem uma mensagem extraordinária. Assim como são aqueles que ainda hoje anunciam a mensagem do Evangelho. Pessoas simples, frágeis, mas que podem compartilhar a verdade de Cristo, o tesouro que é o Evangelho, o tesouro que é a salvação em Cristo Jesus. É tudo quanto nós desejamos ser para você na manhã deste dia e através deste programa. Não estamos aqui para nos apresentar ou nos anunciar a nós mesmos, mas para apontar para Jesus Cristo. Ele sim, o único, o verdadeiro Salvador. Ele sim, de acordo com as Escrituras, o único mediador. Ele sim, a sua esperança. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer a clareza da tua palavra e as pessoas que foram instrumentos teus para nos trazer a mensagem de Cristo. João Batista, o precursor, Maria, a mãe de Jesus, os discípulos, os apóstolos, aqueles que proclamaram o teu Evangelho. Muito obrigado porque por meio deles conhecemos a Cristo e conhecemos em Cristo a salvação. Que cada amigo que nos assiste nesse instante tenha essa percepção da centralidade de Cristo Jesus e da esperança que pode ser encontrada nele, esperança de vida e de vida eterna. E que cada amigo que nos assiste nesse instante tenha esta certeza em Cristo Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.